podemos afirmar aqui que nesse momento a gente tá num cenário com a economia instável, certo? Sim, Bem instável. sim. Por que, por que o empresário não deveria simplesmente guardar o dinheiro? Guarda e espera. Guardar que eu digo não fazer boas aplicações. Eu tô querendo dizer assim, guardar ele deixa ali disponível na conta corrente e espera isso tudo se resolver. Então, vamos lá, 2 pontos, né. Primeiro, conta corrente não, né, porque deixar o dinheiro parado sem render não é uma boa. Então deixa uma questão de CDI, para ficar rendendo alguma coisa pelo menos, 100% CDI, liquidez diária, tem, vários tipos de aplicações. Eh, Só que se faz sentido ou não. É a sede que ele tem por crescimento, por resultado, quão estruturado está, porque se realmente se a empresa está estruturada a ponto de ter caixa sobrando, ok, ele pode guardar para esperar um bom momento para fazer uma boa aplicação. Enquanto isso, se ele não tem essa segurança que é um bom momento, se o mercado está muito incerto, ele deixa parado. Só que não podemos esquecer de uma coisa: é em momento de crise que aparece a oportunidade. Vou dar exemplo 2020 pandemia, né? Quantas oportunidades que aconteceu ali. Eu me lembro até uma matéria que eu vi no Infomoney na época, eu acho que aquele ano, os investidores mais ricos do mundo se tornaram mais ricos ainda, né? Eu acho que foi 400 bilhões de reais. Mas porque as pessoas entendem o jogo que é nesses momentos de crise, até no mercado chamamos isso de efeito manada, né? Eh, Quando todo mundo entra em desespero, um vai puxando o outro, né. E aí quem é cauteloso, melhor, vou falar, entende o jogo, né, sabe que esse efeito manada existe, vai fazer boas aquisições. E essas boas aquisições não se trata só do mercado financeiro, se trata de todo o mercado. Porque é nesse momento que alguém está precisando de dinheiro, vende um apartamento de 1 milhão por 500 mil. É nesse momento que uma empresa, que está endividada, talvez vai trocar ela por dívida. Entende? Então não tá conseguindo pagar funcionário, tá altamente alavancada, para não fechar as portas, ela precisa vender a preço de banana, literalmente. A empresa vale "X" milhões, vende ali pouco acima disso, só para pagar as contas, para não precisar fechar. Então Nesse cenário, então, a gente pode afirmar que o empresário, ele precisa abrir a cabeça dele, com certeza. além do próprio Sim, CNPJ dele. sim, sim, sim. Entender que a empresa dele ela tem um propósito, que é gerar lucro, transformação na vida das pessoas, Sim. propósito, tudo, mas ela tem que gerar lucro. E quando eu falo em geração de lucro, não só a minha empresa é capaz de gerar lucro, e eu tenho que abrir a mentalidade para essa possível diversificação. Sim, sim. Tanto diversificação é o único almoço grátis que existe no mercado financeiro, que nós falamos, né, usamos essa gíria. Eh E o empresário teria que ter noção disso. Colocar os ovos na mesma cesta não faz sentido nenhum, até para o próprio negócio. Por isso é importante a diversificação. Por mais que tenha uma empresa muito boa, só que pode acontecer algum. Vou dar um exemplo: shoppings, pandemia, para ficar bem claro. Quem imaginou que, volta lá, em 2019, se você falasse, todos os shoppings do Brasil vão fechar, você seria taxado como louco. Entende? Qual a probabilidade disso acontecer? Entende? Acontece em 2020 e chega 2020 e acontece isso. Naquele momento, aí quem fez esse tipo de investimento conseguiu comprar cotas com 50% de desconto, por exemplo. Então, isso não só para esse mercado. Imóveis também foi negociado com desconto, porque as pessoas que precisavam vender, por necessidade, às vezes, familiar, saúde e tudo mais, vão vender mais barata. Então, daria para dizer que nesse período de pandemia, investir em fundo imobiliário era uma boa? Sim, com certeza. Tanto porque tem fundo imobiliário tanto para construção de tijolo, né, Sim, de tijolo, papel, residência, de aham. edifício, quanto também tem para shopping, não tem? Sim. Então, um exemplo, até caso meu, eu na época da pandemia fiz justamente isso. E outra coisa, né? Agora falar até um pouco do pessoal, o que eu faço com o próprio dinheiro. Também em momentos assim de crise, que se você entende um pouco de gestão de risco, você consegue tirar o recurso daquilo que está em baixo risco, colocar em algo que tem um risco maior que vai dar um retorno melhor ainda, né. Tanto que eu me lembro que lá na época,
era 50-50, 50% em renda variável, fundos imobiliários, e 50% em renda fixa. Quando isso aconteceu no mercado, continuei em fundo imobiliário, só que eu tirei os 50% de renda fixa, coloquei 100% em renda variável. Por quê? Porque estava tudo com desconto. Então, até os fundos, né, por mais que caíram, consegui comprar com mais desconto e no final do ano ainda teve uma performance bem positiva. Mas o que eu fiz nesse momento de crise, né? Você tira o recurso do que está mais seguro e coloca em algo que vai ter um retorno maior. Não quer dizer nem a recomendação, tá? Que faça isso. Mas é porque entendia do mercado e como que ele funciona. E vai acontecer outros momentos de crise. Não é só uma pandemia. Pode acontecer outros cenários também. A recessão do país. E se o empresário tem caixa, ele justamente pode fazer isso. Ele pode pegar o dinheiro e aplicar no próprio negócio, aplicar em outro negócio, diversificar, abrir empresa diferente, porque como o mercado é cíclico, né? Enquanto muitas empresas estavam em momentos ruins na pandemia, outras cresceram muito. A parte educacional do modo digital alavancou muito, cresceu muito. A parte até vamos colocar, empresas do e-commerce. Naquele momento, pessoas em casa consumiram mais e essas empresas cresceram. Mas foi aquele momento. Tanto que essas empresas hoje, na realidade atual, já passou esse boom, hoje já não estão num bom momento também, porque são impactadas por elevação de juros. São empresas altamente alavancadas. Mas quando você entende esse momento de mercado, a questão da diversificação você consegue sim pegar boas oportunidades. Então, sim, concordo muito com o que você falou, de não limitar a operação que está. Então, se você tem a empresa ali, vamos pegar uma empresa, um exemplo a serralheria, se eu tenho uma clínica médica, né, ou tem um hospital, não se limita a isso, porque nesses momentos você pode aproveitar e crescer patrimônio através de outros, né, Tu outros sabe, investimentos. tu sabe um negócio que tu me fez pensar aqui? Que até para a decisão de iniciar um produto novo, um serviço novo dentro da minha empresa, eu olhar para o movimento do mercado através das ações na bolsa pode ser interessante. Tem um segmento. Vou dar um exemplo que eu vi acontecer. A Wheezy, não sei se você já ouviu falar, ela faz produtos para pets, tá? E ela era focada exclusivamente na parte de produto não perecível. Uhum. Banheirinho e daí por diante, tá? Do nada eles entraram no segmento de comida para comida natural. Agora eles vendem também comida natural e o foco deles está todinho nisso. E o que eu quero falar com esse exemplo? A gente enxerga uma empresa mudando o foco dela, mudando a natureza dela por enxergar uma oportunidade de mercado. Então o empresário tem que estar aberto a isso também. E eu observar o movimento das ações na bolsa, não de uma empresa isolada, mas de segmentos do mercado, me dá uma leitura do que está em crescimento e do que está em queda, do que tem mais demanda e do que tem menos, Sim, certo? sim, perfeito. É exatamente isso. Então, se a empresa aí que você deu como exemplo diversificou, é porque ela acredita que é a tendência, que faz sentido, que o retorno nesse investimento está maior que o retorno no segmento pet. Então, olha que insight legal. Você, empresário, precisa acompanhar a bolsa de valores e se perguntar, olhando para as empresas que mais estão crescendo dentro da bolsa, que tipo, Segmento delas, né? olhando para o segmento das empresas que mais crescem na bolsa, se pergunte, que tipo de produto ou serviço eu posso incorporar na minha empresa que seja, né, relacionado a esses segmentos que estão em alta no momento? Que você tem aí um direcionamento do que pode dar certo. Porque se empresas daquele segmento estão crescendo, a tendência é que se você lançar algo naquele caminho, naquela direção, também tende a dar certo, certo? Sim, exato. Vou pegar outra coisa como exemplo. Nós até estamos no mercado imobiliário, né? Bem forte, que é o litoral de Santa Catarina. Tem até um mercado atípico do resto do Brasil, vamos dizer assim. Mas existe construtoras listadas em bolsa. Então ali você já consegue ver como que está a situação delas, né? Se elas estão em um ótimo momento ou não. E hoje construtoras com essa expectativa de alta da Selic não estão performando tanto, entende?
E aí, se você pega para o seu segmento, não precisa ser litoral daqui, pega para sua região, né, a região toda aí do Brasil. Essas construtoras é para refletir isso, porque o cenário é igual. O que é esperado é a elevação de juros, e a elevação de juros impacta. Então, isso vai causar uma diminuição de demanda para esse segmento de construção civil. E você vê isso através do quê? Dos resultados que saem trimestralmente dessas empresas, né? Que são os maiores países nesse segmento.